Olá, eu sou o professor Dave. É uma alegria imensa poder compartilhar contigo meus conhecimentos na área de física. Hoje nós vamos falar sobre os processos de transferência de calor. Nós temos três processos que são eles: condução, convecção e irradiação. A condução é um processo de transferência de energia que ocorre através dos meios materiais. Não ocorre o transporte de matéria. A energia térmica ela se propaga de partícula para partícula no meio considerado. A condução ocorre principalmente nos materiais sólidos. À medida que os corpos recebem calor, os seus átomos e as suas moléculas elas vibram mais intensamente. Assim, a energia cinética dessas partículas é transferida sucessivamente de uma para outra. Olhem aqui nesta imagem, nesta figura. O lado esquerdo desta barra metálica está sofrendo aquecimento. Essas moléculas estão vibrando com maior energia. A energia de uma é transferida à outra e assim sucessivamente, até que a parte final ela está com menos energia. Ou seja, embora o calor se propague de uma extremidade à outra, haverá perdas de energia ao longo do caminho. Então, gente, como o calor se propaga de partícula para partícula, corpos mais densos, com maior número de partículas por unidade de volume, especialmente partículas livres, são bons condutores de calor. Os metais, por exemplo, são melhores condutores. Por esse mesmo motivo, os líquidos e os gases eles não são bons condutores de calor. Responda aí no seu caderno. Por que as colheres de metal utilizadas para cozinhar, mesmo tendo cabos longos, quando deixadas dentro de uma panela expostas ao fogo, queimam a mão do cozinheiro? Por causa, obviamente, da condução térmica, né, pessoal? Qual é o mais adequado para cozinharmos? Usarmos colheres com cabo de metal ou com cabo de madeira? Explique a sua resposta. É óbvio que é uma colher com cabo de madeira. Por quê? Porque o cabo de metal ele é um ótimo condutor de calor. E aí, o calor do contato da colher com os alimentos acaba se propagando pelo cabo. E aí queimando a nossa mão. Já o cabo de madeira não. A madeira não é um bom condutor térmico, por isso a gente dá preferência a esse tipo de cabo para esses materiais. E a convecção, pessoal? A convecção é o processo de transferência de calor em que a energia é transferida pelo movimento de um fluido entre uma fonte quente e uma fonte fria. Aqui nessa imagem mostra aqui uma chama aquecendo um certo líquido e ocorre aqui o movimento das camadas de fluidos mais aquecidas e das menos aquecidas. Esse fluxo formado é denominado corrente de convecção. No processo de convecção, por exemplo, de uma geladeira, as massas de fluido mais aquecido, por consequência, óbvio, menos densos, eles acabam subindo, enquanto as massas de ar frio, mais densos, acabam descendo. Então, numa geladeira, o que acontece? Quando a gente abre a porta, vai ter ar aquecido, ar quente dentro da geladeira. Vai o ar da temperatura ambiente. Bom, ao fecharmos, vai ocorrer aqui uma corrente de convecção. O ar quente, a tendência é subir, ir para o refrigerador, que fica na parte superior. O refrigerador acaba retirando esse calor e jogando para o lado externo da geladeira. E aí o ar frio que está na parte de cima acaba descendo, gerando aqui uma corrente de convecção. Por esse motivo, as geladeiras comuns têm no seu interior divisórias de grades de ferro,
para facilitar as correntes de convecção. Algumas geladeiras que têm prateleiras inteiriças, elas utilizam, né, pequenos circuladores de ar no seu interior para gerar esta convecção forçada, né? Um aquecedor solar também usa por princípio as correntes de convecção. A caixa d'água alimenta um boiler, que é um segundo reservatório de água. Esse reservatório tem um encanamento que vai para as placas coletoras e um segundo encanamento que faz o retorno para a caixa d'água. Bom, a diferença é que o segundo vai para a parte de cima do boiler e o primeiro, da água fria, ele vem da parte de baixo. Por que isso? Porque a água fria mais densa, ela acaba descendo, ela acaba sendo aquecida pelos painéis solares e aí a água mais quente acaba subindo naturalmente, ó, menos densa ela vai subir. E aí a água da caixa fria novamente vai descer. E aí vai esquentar, vai subir, vai fazer esse movimento constante. Um outro ponto relacionado às correntes de convecção são as brisas marítimas e terrestres. O que acontece no litoral? Vamos olhar aqui para essas figurinhas. Durante o dia, a irradiação solar faz com que a faixa de terra tenha um aquecimento maior do que a água. A terra, ela tem um comportamento térmico diferente da água. A água tem um calor específico muito alto, ou seja, demora a ser aquecido, enquanto a terra acaba aquecendo mais rapidamente. E aí, aquecendo, a camada de ar que está sobre a terra acaba subindo, né, e causando aqui, ó, uma zona de baixa pressão. O ar frio do oceano, que está mais denso, acaba se movimentando para essa zona de baixa pressão e aí causando uma corrente de ar chamada brisa, e essa brisa é uma brisa fresca, né? Então acaba refrescando, vem do mar para o continente. Agora, durante a noite, o que acontece? Com a ausência do aquecimento solar, os corpos acabam perdendo calor. E aí ocorre o processo inverso. A água que custava ser aquecida, ela custa ser resfriada, porque ela tem um alto calor específico. E aí, esse ar frio que está sobre a superfície terrestre acaba empurrando, né, esse ar quente que está aqui sobre a água. Então, o ar quente sobe, causando agora uma zona de baixa pressão na superfície do mar, e aí acaba tendo uma brisa terrestre. Então, o movimento do ar é o contrário. E o último processo, pessoal, chamado irradiação, ele é um processo de transferência de calor que ocorre por meio de ondas eletromagnéticas. As ondas eletromagnéticas, elas têm uma característica muito importante. Elas podem se propagar também no vácuo. Aqui nesse slide 52, nós temos o princípio de funcionamento de uma garrafa térmica. A garrafa térmica, ela é feita de vidro, né, com paredes duplas espelhadas aqui e vácuo entre elas e uma tampa bem ajustada. Por que ela é construída desta forma? Porque as paredes duplas, tendo vácuo entre elas, vai dificultar o quê? A condução, né? Então, o vácuo evita a perda de calor por condução. O espelhamento faz evitar a perda de calor por irradiação eletromagnética. E uma tampinha bem ajustada evita as perdas por convecção, porque a convecção ela seria para a parte de cima aqui. Então, essas três formas acabam fazendo com que a garrafa térmica mantenha os líquidos no interior aquecidos. As estufas de plantas, né, assim como um carro ao sol também, acabam envolvendo os princípios físicos que acabamos de estudar. O sol,
ele emite radiações eletromagnéticas. Essas radiações eletromagnéticas, elas passam livremente pela cobertura, ou seja, o telhado de uma estufa, ele é transparente à radiação proveniente do Sol, a radiação eletromagnética. Esta radiação eletromagnética é absorvida pelo interior da estufa e, à medida que ela absorve, ela passa a reemitir também. Só que aí ela reemite ondas de calor. E essas ondas de calor, ou ondas de infravermelho, elas têm um comprimento maior do que as ondas eletromagnéticas do Sol. Essas ondas de comprimentos maiores acabam não conseguindo fugir totalmente da estufa, ficando aprisionadas aqui. Por isso a gente diz que é um efeito estufa, né? E aí esse ar interno aqui da estufa acaba ficando um pouco mais elevado. Então, recapitulando, as ondas eletromagnéticas, elas atravessam o telhado porque são ondas curtas, e aí o telhado é transparente para essas ondas. Quando elas são absorvidas pelo interior, elas acabam se transformando em ondas de infravermelho, e essas ondas de infravermelho, por terem um comprimento de onda maior, acabam não passando pelo telhado de volta. Então o telhado aí ele será opaco a essas ondas, causando o aquecimento interno. O efeito estufa, ele também ocorre devido aos gases na atmosfera, né? O mesmo princípio citado anteriormente. Aqui tem uma figurinha ilustrativa. A radiação eletromagnética, a Terra absorve, gera pontes de infravermelho. Essas ondas de infravermelho não conseguem atravessar de novo a atmosfera, ficando aprisionado nesta faixa aqui, gerando o aquecimento estufa na superfície terrestre. Pessoal, ficamos por aqui. Espero que tenham compreendido. Se gostaram dessa videoaula, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e também não se esqueçam de apertar o sininho para receber as notificações. Deixo um grande abraço e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.